Uma grande alegria poder novamente falar com vocês, poder me direcionar a você. A gente tem falado, né, da vida de Paulo, da sua teologia, da sua formação, da sua imensa capacidade. Mas mais do que isso, nós também temos falado da sua relação com Deus, da sua intimidade com Deus. Paulo tinha muita intimidade com Deus. E a gente falou que Paulo não era um homem que vivia de hábitos. Ele não era um homem habituado a orar, por exemplo, mas era um homem de extrema oração. E a gente tem falado de oração, a gente falou na aula passada de oração, e eu gostaria de continuar falando desse assunto, que é um assunto muito interessante e de certa forma desafiador, porque nós vivemos uma crise de oração, as pessoas não têm buscado ao Senhor, não têm, ou pelo menos não têm feito isso da maneira correta ou da maneira certa de se fazer. Você pode estar se perguntando, então existe uma maneira de ir até Deus? Sim, existe. Existem maneiras de você se aproximar de Deus através da oração. E eu gostaria de falar com você sobre isso. E Paulo estava, certa vez, encorajando as pessoas a se unirem com ele em oração, quando ele, lá em Romanos, capítulo 15, versículo 30, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Essa oração Paulo fez à comunidade que vivia ali em Roma, e Paulo usa uma outra imagem desse tipo lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 12, quando ele estava falando a respeito de um amigo chamado Epáfras, que os colossenses conheciam muito bem. E ele disse: saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E a pergunta que ele faço é: se você quiser que alguém ore juntamente com você, você pede dessa maneira que elas lutem junto com vocês e que elas se esforçam de maneira, que se esforçam sobremaneira por vós nas orações, trabalhando em orações junto com vocês. Batalhar ou esforçar-se não é algo passivo, algo tranquilo. As orações do apóstolo Paulo eram bem diferentes daquilo que vemos em geral nas orações que nós estamos acompanhando nos dias de hoje. A maioria dos crentes faz orações usando o clamor de pequenas solicitações. Elas solicitam algo a Deus. São pedidos em favor das necessidades cotidianas, necessidades terrenas, soluções de concertinhos na nossa vida, de problemas pequenos, de necessidades específicas. E essas necessidades surgem porque, embora a vida esteja razoavelmente boa, algo sempre acontece para desequilibrá-la e queremos orar para eliminar aquele empecilho e voltar à normalidade. Bem, na qualidade de crentes que nós somos, mas vivendo na parte ocidental, temos uma tendência de achar que temos direitos. Nós temos o falso entendimento que nós podemos pedir a Deus porque nós temos direito àquilo que nós estamos pedindo. Então, por isso nós clamamos em favor desses direitos, que a vida deveria ser boa para o cristão, que a vida deveria ser mansa, que o cristão deveria ser cheio de coisas. Nós temos direito a ser próspero financeiramente falando, ou uma outra área humana. A maioria das nossas atividades na oração, como igreja e como indivíduos, tem o objetivo de buscar esse tipo de solução para o problema da vida. Livra-nos disso, devemos orar para que nós sejamos livres desse tipo de oração, porque Paulo diz que nós não devemos orar pedindo as coisas terrenas,
pedindo soluções terrenas, mas orar pedindo as coisas celestiais e as soluções celestiais. São orações horizontais e não orações voltadas para o alto. São orações pensando no aqui e agora, orações pensando neste mundo. E isso nós devemos nos livrar, mas pedir as coisas vindo do céu, do alto. Então, são orações verticais. E oração é você pedir, mas não pedidos terrenos, não pedidos financeiros ou necessidades, mas é você pedir, por exemplo, em favor do reino, que o reino de Deus seja presente, que o reino de Deus possa ser conhecido por aqueles que ainda não o conhecem. Então devemos orar em favor do reino de Deus. Como podemos mudar nossas orações para serem mais focadas no reino? O que é orar em favor do reino? É a pergunta que eu lhe faço. Bem, aí nós temos algumas orações de Paulo que podem ser modelos para isso. Como, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, Paulo até que orou de forma específica em favor de si mesmo. Ele orou para que o espinho da carne fosse removido. Isso é verdade. E o que Deus lhe respondeu? É óbvio que ele orou porque ele queria se livrar daquele espinho na carne. Mas o que é interessante, e eu disse na aula passada, que nós devemos orar para entender a vontade de Deus para a nossa vida, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. E nessa oração aqui que Paulo fez, que ele pede para que o espinho da carne fosse removida, qual foi a resposta que Deus deu para ele? Versículo 9 de 2 Coríntios capítulo 12. A minha graça te basta. Paulo entendeu com isso que Deus seria mais glorificado se o espinho permanecesse em sua vida e ele buscasse no Senhor a capacidade sobrenatural de superá-lo e continuar ministrando apesar da dificuldade. Por isso ele parou de orar nesse sentido. Se você está cometido de alguma necessidade, alguma dificuldade, até mesmo física, será que você tem entendido que aquilo talvez seja a maneira pelo qual Deus está trabalhando em você? Ou a maneira pelo qual Deus tem anunciado o seu evangelho? Ou até mesmo a maneira pelo qual Deus tem sido glorificado através da sua vida, através dessa dificuldade? Se isso for verdade, então você deve orar não para que Deus tire você, não para que essa dificuldade passe, não para que isso seja superado, mas para que Ele te fortaleça e para que você tenha força que apesar da dificuldade você possa superá-la e continue ministrando as boas novas do reino de Deus. Porque Paulo parou de orar nesse sentido. Então ele entendeu que Deus estava sendo glorificado apesar das suas dificuldades. E então ele pede o Senhor a capacidade sobrenatural de superá-lo. Não a sua capacidade humana, mas a capacidade divina para que ele pudesse superar e continuasse pregando, anunciando Deus apesar da dificuldade. Então, muitas vezes nós oramos apenas para que Deus nos livre de determinada situação, dificuldade ou até mesmo doença. Mas muitas das vezes Deus tem usado essa dificuldade, essa doença, para que Ele seja glorificado. Em favor de que Paulo orava? Em Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6, Paulo orou dessa maneira. Ora, a Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que Paulo vai dizer aqui. O Deus da paciência e da consolação. E ele diz que vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Paulo está orando pela unidade. Um pouco adiante,
lá em Romanos 15, 13, ele orou: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E ele que então está orando, ele está dizendo: Deus da esperança vos encha, não de dinheiro, não de riquezas, não de bens materiais, não de que livre você dessa enfermidade física que você está passando, mas que você se enche de todo gozo e paz no vosso crer, na vossa fé. A igreja em Roma estava começando a experimentar perseguição. E os crentes de lá estavam então tentando sobreviver numa cidade hostil ao evangelho. Mesmo assim, Paulo não orou em favor de segurança ou proteção para eles. Mesmo sabendo que eles estavam passando dificuldade e perseguição, Paulo não orou para que eles fossem aliviados da perseguição. Pelo contrário, hoje, esses seriam os primeiros itens a serem certamente pedidos por todos, para que nós não fôssemos perseguidos. Na verdade, certamente, pessoas têm orado por isso, e tem muitas pessoas que estão sendo perseguidas e nós temos orado. Só que nós devemos orar para que Deus faça a sua vontade por meio dessas pessoas, para que o nome dele seja glorificado até mesmo se for a morte, como o caso do próprio apóstolo Paulo. Pensaríamos nisso, por exemplo, antes de qualquer outra coisa, se nós estivéssemos passando por perseguição, certamente, para que nós pudéssemos ser livres da perseguição. Entretanto, apesar de que os irmãos de Roma estavam sendo perseguidos, Paulo orou em favor da unidade. Na primeira oração, em favor de gozo e paz. Agora, por quê? Então, se na primeira ele fala de unidade e na segunda oração de paz e gozo, por que ele pede isso se os irmãos estavam passando perseguições? Bem, nas duas orações aparecem as palavras para quê, se você observar. E essa palavra para quê, 19 orações de Paulo tem essa mesma expressão, para quê. Paulo, então, usa essa expressão e ele estava orando em favor de algo. Paulo estava orando em favor de alguma coisa. Que favor é esse? Quando ele fala para quê? Outra coisa é para que pudesse acontecer. Então, sendo assim, quando Paulo orou em favor de unidade na primeira oração, seu objetivo final era que Deus fosse glorificado. Paulo estava única e exclusivamente pensando na glória de Deus para que Deus fosse glorificado pela unidade dos irmãos em Roma. Jesus também orou pela unidade dos discípulos, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, a fim de que todos sejam um, o Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste, versículo 21. Jesus também disse em João 12, 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, na segunda oração que Paulo faz em Romanos 15, 3, que ele pede paz e gozo, Paulo ora para que as pessoas tenham esse gozo e essa paz em meio às tempestades, em meio às lutas. Porque apesar de que você está passando por tempestade, dificuldades e lutas, Paulo tem orado que você tenha a paz e o gozo em meio às tempestades. Paz para Paulo não é a ausência de dificuldade. Paz para Paulo não é a ausência de problemas, não é a ausência de doenças. Mas paz nas orações que Paulo está fazendo é você saber que apesar das dificuldades, das lutas, da doença, das necessidades, Deus está com você. Deus está conosco. A paz é a presença do próprio Deus. Então Paulo está orando assim.
para que eles então fossem cheios de paz e gozo em meio às tempestades, a fim de que eles pudessem transbordar de esperança. Então as pessoas que têm esperança em meio à angústia, em meio às tempestades, chamam muito a atenção de quem não tem esperança. Aquele que não tem a quem pedir, a quem clamar. E mesmo diante da dificuldade, nós temos a quem clamar, nós temos a quem pedir força. Quando orou em favor, então, de paz e gozo, Paulo está pensando única e exclusivamente que, apesar das dificuldades, das lutas, nós temos paz. Se alguém observar um cristão durante uma situação difícil, seja um problema de saúde, seja turbulência familiar, seja o que for, e ver nele confiança, paz ou até mesmo um senso de alegria, isso lhe causará profunda admiração. Como consegue então? Como consegue? E as pessoas vão perguntar isso, como é que ele consegue orar? E as pessoas vão perguntar para você que mesmo diante das dificuldades que você tem passado, você está orando, as pessoas vão perguntar como é que você consegue? Como é que você tem feito isso? Dessa maneira, você está sofrendo, você está padecendo e você está clamando a Deus mesmo assim? Então isso causa espanto. As pessoas vão perguntar isso. E perguntará também constantemente: eu jamais teria essa paz nessa situação. As pessoas vão dizer isso para você. Eu jamais conseguiria ter paz se eu estivesse na tua situação. Será então uma grande oportunidade para falar sobre Jesus, para falar sobre esse homem maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Jesus é uma pessoa. Deus usa essas coisas na vida das pessoas. Deus usa as circunstâncias. Porque eu já disse que Deus não desperdiça sofrimento na vida do crente. A oração de Paulo também em favor dos Efésios. Paulo ora pelos Efésios. Éfeso era um centro de idolatria. Lá estava o culto a Artemis, ou em alguns casos Diana. Uma vez, quando estava lá, alguns companheiros de Paulo foram atacados por uma multidão. Paulo conhecia bem a expressão e o estresse que a igreja sentia. Então, mesmo assim, ao invés de orar em favor daquilo que seria óbvio, ou seja, pedindo proteção, pedindo que eles fossem protegidos, ele orou para que houvesse desenvolvimento e fruto espiritual na vida deles. E não pediu que eles fossem protegidos, mas que eles fossem fortalecidos e desenvolvidos neles o fruto espiritual na vida de cada um. Por isso, irmãos, eu queria ler com vocês o texto que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 15 e 19, quando diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com o que cremos, para com os que cremos. Mais adiante, Paulo orou outra vez, da seguinte maneira, Efésios capítulo 3, versículo 16 a 19, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de
toda a plenitude de Deus. As orações de Paulo, a gente tem visto aqui claramente que sempre Paulo tem pedido pelo pleno conhecimento de Deus, pelo entendimento de Deus, para que nós possamos conhecer a plena vontade de Deus para nós. E Paulo orava constantemente pelas igrejas. Aqui ele está orando pelos Efésios, mas também ele orou pelos filipenses. Como ele diz lá em Filipenses 1, versículo 9 a 11, quando ele diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Inclusive, eu já li essa oração aqui, mas ele diz para que sejam cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aqui, então, Paulo tem orado também em favor dos irmãos. Paulo orou em favor dos irmãos de Filipenses. E Paulo também orou em favor de Filemon. Vocês lembram disso? Vocês já leram certamente essa epístola, essa carta de Filemon. E Filemon provavelmente era um homem de negócios que hospedava as reuniões da igreja em sua casa. Paulo tivera contato com um homem chamado Onésimo, um dos escravos de Filemon que havia fugido dele. Então Onésimo, ele tivera um encontro com Cristo e queria voltar para o seu senhor Filemon e acertar a vida com ele. E então Paulo mandou uma carta pedindo a Filemon para recebê-lo de volta para a sua comunhão. E ele diz isso em Filemon 4, capítulo 4, 6, né? Filemon 4, 6. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Paulo, então, ora também por Filemon. Ele diz isso. Você tem orado pelas pessoas da sua igreja? Você tem orado pelo pastor, pela liderança da sua igreja? Como tem sido a sua oração em favor dos outros? Ou você tem orado só para si mesmo? Só para aquilo que você precisa, só as suas necessidades, ou até mesmo só pela sua família? Paulo queria que Filemon tivesse pleno conhecimento de tudo o que ele possuía em Cristo. Por isso ele orava. As pessoas precisam orar, mas entender por que elas estão orando. Com que propósito elas estão orando. E Paulo está dizendo que Filemon tinha tudo em Cristo. O pedido na oração em que Paulo está fazendo a Filemon era que ele tivesse a comunhão, ou para que ele pudesse compartilhar a sua fé de maneira eficiente. Então, que ligação existe entre alguém compartilhar a sua fé e ter pleno conhecimento de tudo que possuía em Cristo? E se alguém está constantemente compartilhando que Cristo fez em sua vida e dando glória a Deus por isso, você não acha que Deus lhe dará muito mais coisas para dividir com os outros? Você acha que Deus não dará ainda mais para que ele possa dividir, compartilhar com os outros? E é isso que Paulo está fazendo aqui ao se direcionar a Filemon, dizendo que ele tinha tudo aquilo que ele possuía em Cristo e que ele pudesse compartilhar com os outros. Então, certamente, Deus dará, sim, ele dará abundantemente a quem compartilha, o que fará com que ele aprenda mais e mais sobre o amor de Deus, sobre a sua provisão, sua fidelidade, sua confiabilidade. Essa pessoa sempre repartirá com os outros e alcançará um conhecimento maior sobre a natureza de Deus, porque ele tem recebido de Deus, então ele compartilha com os outros. Então aqui estão três princípios que você pode seguir diante de uma necessidade de oração. Em primeiro lugar, não vá logo pedindo a Deus o óbvio quando vai orar por alguma necessidade. Ao invés disso, comece buscando a Deus para saber
como Ele quer que você ore, de que maneira Ele quer que você ore. Por isso que eu disse que existe uma maneira certa de você orar. E a Bíblia nos orienta como devemos orar. O que Ele quer fazer em determinada situação. Qual é a vontade de Deus naquela situação que eu estou vivendo? Naquela necessidade que eu estou passando? O que Deus quer com isso? O que Ele quer fazer mediante essa dificuldade? Qual seria a vontade dEle para isso? Há alguma coisa que você percebe que Deus quer fazer? Existe algum para que eu estou orando? Para que eu estou me dirigindo a Deus? O que daria glória a Deus nesse caso? O que eu estou vivenciando, o que eu estou passando é para a glória de Deus? Eu tenho pleno conhecimento e entendimento disso? Se eu tenho, então eu devo entender a maneira que eu devo orar. Comece a orar nesse sentido, entendendo qual é a vontade de Deus, entendendo se aquilo que eu estou vivenciando é para glorificá-lo. Então, creio, irmãos, firmemente que se criássemos um costume de buscar a Deus, de perguntar a Ele como deveríamos orar, como devemos orar, em cada situação, em cada caso, nas mínimas coisas, se passássemos tempos para ouvi-lo, muitas vezes Ele nos daria uma resposta clara. Certamente Ele nos dará sempre uma resposta clara. E por isso nós devemos sempre buscar o Senhor. Mesmo que tenhamos que orar, no mesmo instante podemos criar um ambiente em que procuramos ouvir e assim então fazer nossas orações ao Senhor. E pedindo ao Espírito Santo como orar. Então, você pode muito bem, nas suas orações, falar assim: Espírito Santo, como devo orar sobre isso? Como devo orar sobre aquilo? Sobre essa necessidade, essa dificuldade. Entender isso para a minha vida. O segundo princípio que você pode adotar nas suas orações é não se apressar para orar em favor do resultado, das consequências. Ore em favor do processo. Ore por desenvolvimento espiritual, por fruto na vida da pessoa que tem a necessidade. Pergunte a Deus que características ou quais coisas o Senhor quer desenvolver nesta família. Você quer desenvolver na minha família ou em mim. O que o Senhor quer fazer para que seja glorificado naquela família, naquela situação. O terceiro princípio é: o que você pode fazer quando não sabe como orar? Você pediu a orientação de Deus e não recebeu nada. Ore de acordo com a palavra. Que promessa nas Escrituras se aplica ou pode ser usada na vida de cada pessoa? Se você não sabe como orar, você pode muito bem se direcionar às Escrituras. E os Salmos, por exemplo, nos ensina a orarmos a Deus. Nos ensina a buscarmos a Deus. Então nós temos modelos nas próprias Escrituras de como devemos orar a Deus. Algum versículo que Deus está vivificando no seu coração em favor daquela pessoa, em favor daquela situação que você está passando? Como Paulo pensa em como orar pelo crescimento espiritual da pessoa em meio àquela situação, em meio àquela dificuldade. Continue buscando a Deus. Continue pedindo a Deus como eu devo orar, como eu devo te buscar, como eu devo me direcionar a Ti. Ore pelas pessoas, ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pela liderança denominacional, ore por cada instante da sua vida, cada decisão. E ore pelos seus irmãos, ore por aqueles que estão passando dificuldade. Este é o momento que muitas pessoas estão sofrendo, que muitas pessoas estão passando por necessidade, muitas pessoas estão passando por lutas e dificuldades, muitas pessoas enlutadas por causa da pandemia, muitas pessoas com dificuldade, sem saber a quem clamar, sem esperança, sem saber a quem buscar. Ore para que elas possam ser cheias do conhecimento de Deus, que elas possam conhecer verdadeiramente a Deus, para que elas possam buscar a Deus constantemente, e orar sem cessar. E eu queria encerrar então orando com você,
agradecendo a Deus, orando para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, orando para que Deus possa ser plenamente conhecido por nós e que as pessoas que ainda não conhecem possam conhecê-lo. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um instante que o Senhor nos dá de aprendizado sobre como orar a Ti. E muitas das vezes nós não sabemos orar, porque nós não sabemos pedir, porque nós pedimos sem entender qual é a Tua vontade para a nossa vida, sem entender se aquela necessidade ou aquela dificuldade que nós estamos passando não é a plena vontade Sua para as nossas vidas. Muitas das vezes nós não entendemos por causa das dificuldades, das lutas que nós estamos passando. Então nos ajude, Senhor, a entender qual é a Tua vontade. Queremos pedir agora pela vida de cada irmão, nas nossas igrejas, nossa denominação, de todos aqueles, Senhor, que buscam a Ti constantemente. Ser com cada um daqueles que têm passado dificuldades, luta, de famílias enlutadas por pessoas que perderam por causa da pandemia. Ser com cada um deles, Pai querido. Continue, Pai, levando através das pessoas, através dos Teus servos, dos Teus santos, a Tua palavra, aqueles que mais precisam, aqueles que necessitam, e que elas possam ser cheios do pleno conhecimento de Deus, que nós possamos transmitir isso, que em meio às dificuldades, em meio às lutas e as tribulações que temos passado, nós confiamos em Ti, temos esperanças em Ti, e que elas possam ver isso em nós e possam ser impactadas, e para que nós possamos ser uma porta, Senhor, de entrada ao Teu reino, para que elas possam conhecer a Ti através de nós, que elas possam ver em nós a Tua imagem e que elas possam conhecer a Ti, Pai querido. Te agradeço, eu oro e em nome de Jesus é que eu te peço, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e esteja conosco em cada instante da nossa vida, nos guiando e nos direcionando. Em nome de Jesus, amém.